Tu conhece um livro chamado Grande Sertão Veredas? Esse livro de 1956, escrito por João Guimarães Rosa, tem mais de 600 páginas, né? E é um marco da literatura brasileira. É um livro assim bem regionalista, né? Com uma linguagem bem coloquial. E o livro ele se passa ali em Goiás, né? E nos sertões de Minas Gerais e da Bahia. E o livro foi muito premiado, né? Ganhou diversos prêmios. É considerada a obra mais importante do João Guimarães Rosa. E ele narra a história, né, de um ex-jagunço, né? Os jagunços, eles são tipo cangaceiros, né? Só que na maioria das vezes eles são contratados aí por fazendeiros, né, por latifundiários e tudo para poder realizar algum trabalho, né? Algum crime aí. E aí conta a história de um ex-jagunço, né? Que narra aí suas aventuras, né? Do passado. E o livro ele se passa na época da República Velha, né? Naquele período em que os fazendeiros ainda tinham muita influência, né? Sobre as decisões do Estado. E conta a história do Riboaldo, né? Que é esse ex-jagunço. E no primeiro momento ele começa o livro narrando, né, falando sobre si, né, fazendo uma reflexão sobre si, sobre a vida dele. Ele usa até alguns fatos filosóficos, né? Ele como surgiu o homem, o bem e o mal, Deus e o diabo. Só que aí ele começa a se perder muito nas ideias dele, né? E até que aparece um amigo dele, né, que ajuda ele. E aí ele, né, finalmente entra nos viés aí do que ele tem para contar, né? E começa a narrar, né, o passado dele. A vida dele com a mãe dele, né? E também é sobre o melhor amigo dele que ele admirava muito, né, que é o Rinaldo ou o Diadorim, né? E aí ele vai falando, né, que quando a mãe dele faleceu, ele foi levado para morar numa fazenda com o padrinho dele. E lá ele conheceu o chefe de um grande bando, né, de jagunços. E aí o padrinho dele coloca ele para estudar, né? E logo, né, ele já tendo aprendido muita coisa, ele vai ensinar um fazendeiro, né, um grande fazendeiro lá da região. E esse fazendeiro, né, conta os planos para ele, diz que quer fazer um bando para poder acabar com o outro bando, né, que é liderado por esse jagunço, né, bem conhecido. E aí ele chama o Riboaldo para fazer parte e o Riboaldo aceita. E é aí que começa, né, todo desenrolar do livro, né, porque vai mostrar a guerra, né, entre os dois bandos e alguns soldados do governo. E o livro, ele tem um fato muito polêmico, né, que é a paixão do Riboaldo, né, pelo Rinaldo, que na realidade o Rinaldo era uma mulher, né, que se escondeu a vida toda aí por trás, né, de uma figura masculina, né, para poder ter mais respeito, né, no sertão e tudo. E ela só depois que os acontecimentos vão, né, se desdobrando aí no livro, é que a gente percebe que é uma moça, né? E como no cangaço o amor homossexual era muito proibido, né? O Riboaldo conta, né, as narrativas dele, todos os esforços dele para reprimir essa paixão, né, que ele sentia, né, pelo Rinaldo, que ele achava ser o Rinaldo. E é um livro excelente, né, que já virou peças teatrais, já virou filme, série e também uma novela, né, nos anos 80, né, em que o Rinaldo era interpretado pelo Tony Ramos e, aliás, o Riboaldo era interpretado pelo Tony Ramos e o Rinaldo, né, o de Adorim, era interpretado pela Bruna Lombardi, né? E é um livro maravilhoso, né? Apesar de ter muitas páginas aí para quem gosta de uma leitura assim mais longa, né? Mas é excelente, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem.
E sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.